O que você precisa entender de uma vez por todas é que você é um espírito, e você precisa aceitar e entender isso, pois esse é o segredo da vida. Era isso que Jesus queria dizer quando falou que a verdade vos libertará, ou ainda quando ele disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a uma montanha que se movesse, ela o faria. O que Jesus estava tentando nos dizer era que nós somos tão divinos quanto ele. Eu sei que o que estou dizendo parece absurdo de ser aceito à primeira vista, mas são os seus paradigmas que não lhe deixam ver isso. É a forma com a qual você foi criado, educado a entender a religião e os dogmas. Leia a Bíblia com outros olhos, leia a Bíblia tentando entender o que foi que Jesus quis dizer quando ele falou que se tivéssemos fé faríamos exatamente o que ele fazia. Uma das passagens bíblicas mais intrigantes no meu ponto de vista é a passagem de Gênesis que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olhe bem para essa passagem, reflita um pouco. Você é uma pessoa inteligente, e sabe que existem palavras usadas para o plural e palavras usadas para o singular, então veja bem o que está escrito. Nessa passagem, Deus não disse farei, Deus disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora eu lhe farei a mais intrigante de todas as perguntas: com quem é que Deus estava conversando? Outra pergunta, melhor ainda, ali está escrito que nós não somos apenas a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de mais alguém que estava lá, junto com Deus quando fomos criados. Quem é esse alguém? Você já tinha reparado nisso? Alguém já tinha chamado a sua atenção para isso? Quem estava lá? Eu vou lhe responder quem estava lá, ele é mencionado em várias partes. Quem estava lá era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Entenda de uma vez por todas. Você é um espírito, porém não qualquer espírito, você é o próprio Espírito de Deus. Seus pensamentos, essa voz que não se cala nunca dentro de você, é o seu espírito falando consigo mesmo o tempo todo. Porém você precisa entender que Deus está em você, e você está em Deus, e é por isso que se diz que não cairá uma folha na terra sem que Deus saiba, pois não tem como ele não saber, pois ele está na folha, ele está na água, ele está no fogo, ele está no mar, ele está na terra, ele está em você. Quando você conseguir mudar os seus paradigmas e começar a compreender o que estou lhe dizendo agora, sua vida jamais poderá ser a mesma. Seus pensamentos são a fonte da criação, pois Deus pensou tudo o que criaria antes de criar. Deus nos ensinou como devemos agir para termos tudo o que quisermos. Primeiro devemos ver exatamente em nossa mente o que queremos, depois devemos fazer tudo aquilo que for necessário para que o nosso objetivo se materialize, mas nunca perdendo o foco de que estamos criando, e nunca competindo pelo que é nosso, pois ninguém pode lhe tirar uma coisa que existe apenas dentro da sua mente. Por favor, entenda que não existem limites para o que você pode conseguir ou querer, nenhum sonho é grande demais, pois a sua fonte de recursos é infinita, a sua fonte de recursos já criou tudo o que existe, por isso não tenha medo de querer qualquer coisa, você pode criar a sua própria realidade. Porém eu preciso alertá-lo para que você não caia no erro que muitas pessoas caem, ao começar a estudar esse assunto do poder da mente, e do poder de sermos capazes de criar a nossa realidade, que é a pressa. Infelizmente a nossa parte humana é muito apressada, e nós não podemos esquecer jamais que somos seres espirituais, mas que vivemos em um corpo físico, e como tal, precisamos obedecer às leis que regem o nosso universo. Existem certas leis que você precisa obedecer, uma vez que são elas que mantêm tudo na mais perfeita ordem, e não existe como violá-las, pois elas são exatas, e funcionam eternamente sempre da mesma forma. Lembre-se da grande lei da causa e efeito. Para toda causa, existe uma consequência, ela foi citada por Jesus como semear para colher. Essa lei afirma que para tudo aquilo que você fizer existirá uma consequência na mesma proporção, ou seja, tudo aquilo que você lançar ao universo voltará para você. Uma das coisas mais importantes que você precisa aprender é que dessa forma, ninguém pode receber mais do que aquilo que dá, sendo assim, quanto mais você der para o universo, mais você irá receber do universo. Para que você consiga receber mais, precisará começar a dar mais.
Seus pensamentos são a fonte de toda a criação. Quanto mais você pensar sobre aquilo que quer, mais receberá daquilo que quer. Os seus pensamentos são energia pura. Quanto mais energia você puser no universo, mais energia irá voltar para você. Se você puser má energia, receberá má energia de volta. Se você puser energia criativa, receberá energia criativa. A melhor maneira de se conseguir as coisas nesse mundo é dar coisas. Você já reparou que sempre que dá alguma coisa para alguém, dentro de muito pouco tempo, você recebe alguma coisa de alguém? É assim que o nosso universo trabalha. Você precisa aprender a fugir da mente competitiva e passar para a mente criativa. Você conseguirá qualquer coisa que queira nessa vida se apenas ajudar um número suficiente de pessoas a conseguirem o que elas querem. Esse é o segredo. Os que dão ganham ou ainda quem dá, recebe. Quando você fugir do mundo competitivo e passar a viver no mundo criativo, passará a perceber que não existem limites para o que você pode ser, fazer ou ter. Você passará a perceber que você pode tudo, pois você não está tirando nada de ninguém, está criando tudo aquilo que quer para si. Você cria por meio dos seus pensamentos tudo aquilo que irá acontecer na sua vida. Você é o mestre da sua própria história. Outra coisa muito importante que você precisa sempre lembrar e entender com perfeição, e que você já sabe, é que existe a lei da gestação. Tudo nesta vida tem um período de gestação. Nosso sonho, nossa imagem mental é apenas uma semente plantada no solo da nossa mente. Não existe como sabermos quanto tempo ela irá demorar para se tornar realidade, porém, nós precisamos saber que ela está ali, e que nós precisamos cuidar dela. Quando um agricultor põe a semente na terra, ele não volta a cada 15 minutos para ver se a semente já nasceu. Não, ele não faz isso, porque sabe que toda semente tem um período para começar a nascer, e ele simplesmente tem a certeza de que quando esse prazo vencer, a semente irá nascer. Infelizmente, nós não temos como saber quanto tempo nosso sonho irá demorar para nascer, mas nós precisamos ter a certeza de que ele irá nascer e que dará muitos frutos. Mas precisamos cuidar dele, alimentá-lo com energia para que ele tenha força para crescer e produzir muitos frutos. Outra lei poderosíssima que governa o nosso universo é a tão falada lei da atração. Nenhuma outra lei é tão conhecida e tão mal entendida como essa. A lei da atração é uma lei exata, e como qualquer outra das leis do universo, funciona sempre com exata precisão. Vamos entender melhor essa poderosíssima lei. A lei da atração é a lei que diz que iguais se atraem. A pergunta a ser feita aqui é essa: iguais em quê? Iguais em vibração. Energias positivas se atraem, energias negativas se atraem. Nós atraímos para nossa vida mais da mesma energia que esteja na mesma vibração que a nossa. Se vibrarmos em uma energia positiva, atrairemos coisas positivas, e assim por diante. Muito é falado sobre essa lei, porém pouco é explicado com exatidão como ela funciona, mas eu vou lhe ajudar a entender essa lei tão poderosa de uma vez por todas, e lhe ajudar a entender como usar essa maravilhosa arma na conquista dos seus sonhos. Vamos entender o que acontece quando nós plantamos uma semente na terra, e compará-la aos nossos sonhos. Eu acredito que muito poucas pessoas já pararam para refletir sobre o que faz uma planta crescer a partir de uma semente, e eu tenho certeza de que você ficará maravilhado ao descobrir como o processo acontece. Nós vivemos em um universo de energia, tudo que existe é energia, e tudo aquilo que recebe energia cresce. É por isso que é importante alimentar os seus sonhos com pensamentos constantes a respeito deles, pois seus pensamentos são energia, e é essa energia que fará com que seus sonhos cresçam. Para que você possa entender como tudo isso acontece, eu vou usar como exemplo uma semente de verdade. Vou usar a semente do pinheiro, já que é uma semente familiar a todos nós brasileiros. Essa semente é conhecida como pinhão. Se eu perguntasse a você se acredita que existe um pé de pinheiro dentro dessa semente, o que você responderia? Se você for como a grande maioria das pessoas, você irá dizer que sim, que existe um pinheiro dentro da semente. Porém, eu irei lhe dizer que não, não existe um pinheiro dentro da semente, e vou lhe mostrar do que estou falando. O que existe dentro da semente é uma programação, ou melhor, é um núcleo de energia vibrando em uma determinada frequência invariável. O pé de pinheiro está no universo em forma de energia,
e precisa ser atraído para esse núcleo para dar origem à criação da sua forma física. Quando nós plantamos a semente na terra, ela começa a atrair para si a energia que se encontra na terra, e que vibra na mesma frequência que a energia que vibra no núcleo da semente. Ao atrair energia, ela começa a se expandir, e em pouco tempo começa a crescer. Quando ela consegue pôr os seus pequenos brotos para fora da terra, ela começa então a atrair energia do universo e assim, vai crescendo, crescendo até o dia em que começará a dar frutos, que carregarão o mesmo núcleo de energia nas suas sementes novamente. Tudo aquilo que recebe energia cresce. O padrão para formar o pinheiro está na semente. O pinheiro está no universo. A lei da atração os torna um só. Sua mente é a terra, a imagem do seu sonho é a semente, seus pensamentos atrairão a energia do universo para fazer o seu sonho crescer e aparecer no mundo físico. Você precisa entender isso. Sua mente é o centro de toda a criação aqui na Terra. Tudo aquilo que plantar em sua mente crescerá. Não existem limites para o que você seja capaz de criar, sua fonte de recursos é infinita, porque tudo que existe é energia, e toda a energia que você precisar será atraída até você para que qualquer sonho que plante em sua mente cresça. A única diferença entre a semente que você planta em sua mente e aquela plantada na terra é que aquela plantada na terra tem um padrão de vibração já estabelecido, ou seja, ela vibra sempre na mesma frequência, por isso atrai para si sempre a mesma frequência. É por isso que uma semente de pinheiro produzirá sempre um pinheiro, enquanto nós seres humanos temos a capacidade de mudar a frequência da nossa vibração, mudando assim a energia que estamos atraindo para nós, interrompendo muitas vezes o processo de crescimento da semente que plantamos na nossa mente. É vital que você aprenda a controlar a sua vibração, para que seus sonhos cresçam e sejam exatamente o que você plantou. Esse é o verdadeiro segredo da lei da atração. Você é um ser poderoso, e tem o poder de dar vida a qualquer pensamento que puser na sua mente, e for capaz de alimentá-lo com energia, porém, isso não é uma coisa que se consegue do dia para a noite. Para que você consiga compreender e assimilar tudo o que está aprendendo neste podcast, terá que expandir, e muito, a sua consciência, ou seja, você terá que se tornar consciente de quem verdadeiramente é, e do que verdadeiramente é capaz. Para isso você terá que aprender a usar as suas faculdades mentais. Este assunto é um assunto muito delicado, e que exige muito estudo e dedicação, mas que certamente vale a pena. Aumente o seu grau de consciência, e comece a viver esse mundo maravilhoso, onde você se torna o mestre do seu destino.